Fala rapaziada, começando mais uma aula de função exponencial, matemática 1, beleza? Terminamos a aula passada falando um pouco de função exponencial, fazendo alguns exercícios e agora eu vou mostrar algumas aplicações, tá? Porque função exponencial aparece bastante, tá bom? Bom, a primeira aplicação é no juros, tá? Função exponencial e juros composto. O juros composto é uma função exponencial, beleza? Mas antes de começar, o juros composto tem uma outra aplicação que é muito pertinente no momento de agora, que é a função exponencial envolvendo doenças, tá? E a maneira como elas se propagam. Como a gente está passando por uma agora, como vocês obviamente sabem, a gente sempre estuda a maneira como elas se propagam. No caso, por exemplo, quando acontece uma infecção por essa doença e as pessoas, normalmente, de acordo com a maneira como a doença se propaga e tem força para se propagar, a gente consegue estabelecer uma média de pessoas que essa doença infecta. Então, por exemplo, se eu pegar o coronavírus, a gente sabe por estudos que, em média, uma pessoa passa para 3 pessoas mais, ou seja, eu passaria para 3 pessoas. 3 de 2 a 3 pessoas, na verdade. Isso significa que eu sempre vou passar para 2, sempre vou passar para 3? Não. Significa que é uma média. Existem pessoas que passam para 5, 6. Existem pessoas que não vão passar para ninguém, porque elas não vão ter contato. É exatamente essa média que a gente faz. Tá? E aí, então, se eu passo para, por exemplo, em média 3 pessoas, essas 3 pessoas que vão pegar o vírus, cada uma vai passar para 3 também. E depois que elas passarem para essas 3, vão ter 9 pessoas infectadas, 9 novas pessoas infectadas. Depois essas 9 vão passar para mais 3, e aí vão ter 27. Então isso é uma função exponencial, porque você está sempre multiplicando por 3, certo? E aí, para explicar isso, eu vou colocar um especialista aqui, obviamente, né? Eu só sei a matemática por trás, mas vocês podem ver, ele fez até um esqueminha, se você conhece, talvez você já conheça, né? O Átila, que ele é biólogo pesquisador e ele é virologista, é isso? Ele é especialista em vírus, ou seja, ele é a melhor pessoa no momento, uma das melhores, mais capacitadas para falar sobre o assunto. Beleza? Então eu vou colocar o videozinho dele aqui para vocês poderem ver. Essa foi uma live que ele fez, como vocês podem ver aqui, no dia 22 de março, e tudo que acontece, basicamente, ele já vinha avisando, beleza? Então, se você não conhece ele, acesse o canal aí para conhecer, tá? E ele vai dar uma palavrinha aqui da live que ele fez no dia 22 de março. Tá? Então, algumas coisas que ele falar, eu acho que podem ser coisas que vocês já sabem ou que já aconteceram, porque ele estimou por estudos, né? Não é ele que está estimando, na verdade ele tem mais um papel de propagar os estudos. E vamos lá. E é por isso que é tão importante agir agora. Porque a gente está vendo os números de casos acontecendo, a gente ainda pode conter o número de mortes lá na frente. E eu vou mostrar para vocês a diferença que pode fazer o número de casos. Como eu disse para vocês, o coronavírus vai passar, em média, para 2 ou 3 pessoas depois de 5 dias. Então imagina que a gente tem uma pessoa infectada e depois de 5 dias ela fez isso aí. Ela passou para 2 pessoas. Daqui a 5 dias, essas 2 pessoas também vão ter passado esse vírus para outras 2 ou 3 pessoas. Então a gente vai ter isso aí. Não cresceu muito. A gente partiu de 1 caso para 2 para 6. Dali a 5 dias depois, a gente vai ter isso aqui. Cada pessoa vai passar para 2 ou 3 e a gente vai chegar em 12 casos. Dali a 5 dias, é isso que vai acontecer. Essas 12 pessoas vão infectar 27, as 27, 64. E esse surto vai crescendo. Então, isso é o que é o perigoso no coronavírus. A população dobra muito rápido, pelo menos a cada 5 dias, e a coisa cresce dessa forma. E é aqui que eu queria mostrar a importância que é a mitigação, a supressão. Por que é importante a gente tirar as pessoas das escolas, tirar as pessoas dos comércios que não são essenciais, tirar as pessoas de grandes eventos, de festas, de circulação, de comércio desnecessário,
do trabalho que pode ser feito de casa, do trabalho que não é essencial, de tudo que a gente puder parar. Porque se você interromper essa cadeia de transmissão, quanto mais cedo você interromper ela, maior é o efeito cascata lá na frente. Então imagina, por exemplo, que a gente implementou medidas para barrar. Você fechou escolas. Agora, esse número de casos enorme que ia acontecer aqui em cima, já não acontece mais. Essa pessoa aqui, ó, deixou de ir ao trabalho. Essa pessoa aqui não foi na faculdade e não passou para mais um monte de gente. Essas pessoas aqui embaixo estão em casa e não tem como pegar o vírus. É por isso que a gente tem que agir cedo, é por isso que a gente tem que mitigar, é por isso que a gente tem que suprimir o vírus. É para fazer isso, é para cortar a cascata de transmissão e com isso, ao invés da gente chegar lá no fim com 27 casos, alguns dias depois a gente tem 6 casos. É muito mais fácil de testar, acompanhar e conter a doença por aí. E a conversa hoje vai ser basicamente essa, do que a gente pode fazer para conter isso e de como a gente pode ver os sinais de quem está contendo isso e interpretar como que o corona avança. Então, deixa eu mostrar para vocês mais alguns números. E uma coisa que eu queria deixar muito clara. É por isso que fez muita diferença a China agir tão cedo. Quando a gente olha para a China, tem muita gente que olha e pensa, nossa, mas o coronavírus não é tão complicado. Você tem um país de 1 bilhão e pouco, 1 bilhão e meio de habitantes, que só teve 80 mil casos e 3 mil mortes. Mas como eu disse para vocês, nas 2 últimas lives, eles agiram muito cedo para conter o vírus, e o que eles fizeram foi agir tão cedo que o surto ainda estava concentrado na região de Wuhan, e eles podiam simplesmente travar as pessoas em casa em Wuhan e fazer quarentena nos outros lugares para onde as pessoas com coronavírus estavam viajando. Então eles conseguiram parar o surto muito cedo, antes de você ter uma cadeia tão grande dessas que você não tem o que fazer para poder conter o vírus. Tem como agir, a gente tem exemplos de quem agiu e de quem está fazendo isso. Tá? O problema é, a China fez isso tão cedo e tão forte que durante o primeiro mês da epidemia, durante o mês de março, onde praticamente todos os casos de Covid estavam acontecendo na China, a gente tinha a impressão de que esse surto não era tão sério. Porque ele ficou contido, porque de fato um país com mais de 1 bilhão de pessoas estava com alguns milhares de casos acontecendo. Depois que o vírus saiu de lá e caiu na Coreia do Sul, na Itália e no Irã, que a gente começou a ver como que a doença se espalha de fato antes de um país tomar atitude. Tá? A Coreia do Sul agiu rápido também, instituiu testes e está fazendo testes nas pessoas até hoje, e eu vou citar os exemplos deles várias vezes por aqui, porque é o país que tem menos infraestrutura parada, porque é o país que proporcionalmente faz mais testes. E o Irã e a Itália não agiram a tempo de conter a doença, não agiram cedo o suficiente para parar essa cadeia de transmissão aqui e seguem subindo no número de casos. Com base nisso, depois que o vírus saiu da China, a gente descobriu que, em média, o surto de coronavírus dobra a cada 5 dias em uma região. Tá? Bom, aí a partir daí ele começa a falar sobre como a doença se comporta que ele fala em média de 5 dias, ela demora para dobrar, então a cada 5 dias, basicamente, a gente vai dobrando os casos, tá? E é interessante que ele falou aqui, vamos lá, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Lembra que ele falou, né, peguei dele, que os casos acontecem, a gente transmite de 2 para 2 ou 3 pessoas, e é esse gráfico aqui ele mostra que a primeira pessoa transmitiu para 2, essas outras transmitiram para 3, essa aqui transmitiu para 2, essa aqui transmitiu para 3, né, e essa aqui não transmitiu para ninguém, porque isso pode acontecer também, essa aqui transmitiu para 2, para 3. Então, o gráfico ele distribui muito bem essa propagação da doença, né? E aí, como vocês puderam ver, vem a importância, né? Aqui a gente tem um crescimento exponencial, tá? É claro que não tem uma certa regularidade, certinho igual a gente faz com os exercícios, mas acontece um certo crescimento, quando você dobra, depois você triplica, tá? E aí cresce tudo muito rápido. E é o que ele falou depois, a gente... quando você fica em casa, né, você acaba deixando de propagar a doença ou deixando de pegar, tá? Então essa pessoa que ficou em casa, ela não só não transmitiu, como ela também não pegou, tá? Então esse que é o lance, né? Na verdade, se ela não pegou, ela não consegue transmitir para ninguém, tá? E é claro, a gente sabe, quem pode ficar em casa, fica em casa,
tá? Então, é basicamente isso, tá? A função exponencial também acontece nesses casos, ainda mais quando a gente consegue estabelecer uma boa média. Isso vai de muito estudo ainda. A gente está, por exemplo, a doença já tem, claro, meio ano de que a gente está lidando com ela, mas futuramente, com mais estudos, com mais gente estudando sobre ela, tá? A gente vai ter uma pesquisas e dados muito mais apurados sobre isso, então a gente vai poder estabelecer médias muito melhores, tá? E aí vem o lance desse negócio de ficar em casa, né? Porque apesar do Brasil ter agido cedo, eu acho que agiu cedo, desde que a doença chegou aqui, tá? A China com 1 bilhão, mais de 1 bilhão de habitantes, teve não chegou a 100 mil casos, né? E a gente aqui com 1/5 da população da China, a gente tem hoje, no dia de hoje, 1,5 milhão de casos, tá? A gente tem 60 mil mortes. Já já as nossas mortes vão alcançar o tanto de casos da China, tá? Então é importante a gente se preocupar com isso aí também, tá? Lembrem-se também que o Google faz um trabalho muito bom para informação do coronavírus. Caso vocês queiram saber mais, é só você clicar, acessar o Google, colocar casos coronavírus Brasil ou qualquer país que você queira e vai aparecer um gráfico onde você pode, deixa eu colocar aqui, coronavírus Brasil, e aparece esses gráficos aqui, como vocês podem ver, ó, confirmados, mortes, recuperados no mundo, né, confirmados aqui no mundo, e aí você pode ver qualquer os dados que você quiser, tá? E você consegue ter mais estatísticas aqui também e acessa esses gráficos que o Google faz aí, eu acho um bom trabalho nesse sentido, certo? Aqui a gente consegue ver todos os países, se você clica no país você consegue ver todos os estados, aqui ó, consegue ver todos os estados, e aí, caso você queira acompanhar, tá? Vocês provavelmente devem saber disso, mas é sempre bom falar, beleza? Bom, sabendo disso, vamos voltar, né? Agora aqui, sabendo de tudo isso, né? Vamos lá. Outro lugar em que a função exponencial se aplica é nos juros, tá? Nos juros que a gente já teve aqui, já falamos sobre juros aqui. E aí vamos lá. Se vocês lembram, a fórmula de juros composto é essa daqui, né? Onde aqui é o meu capital inicial, aqui é a taxa de juros, né? Então se eu tenho 5%, eu coloco 5% aqui, 0,05, e o N é o tanto de períodos. Por exemplo, se a taxa é de 5% ao mês, então o N representa o tanto de meses que se passaram. E aí depois a gente sai com o final. Beleza? Então o que é isso, né? Se você for ver, isso aqui é o nosso A lá da função exponencial, é o A elevado a um N, tá? Já que o N é a quantidade de períodos, ou seja, quanto que se passa, a gente pode dizer que o N varia, o N é uma variável, tá? E o capital final está em função de N, ou seja, o capital final é o nosso Y, tá? Da nossa função. Ele está em função de N, ele está em função do expoente, por isso que é uma função exponencial, tá bom? E tem um lance, né, que é o do gráfico dos juros aqui. A gente tem que esse aqui, ó, acontece que não vale os negativos, né? Por quê? Porque o N é o tempo. Então, quando você compra um produto hoje e começa a correr juros, não interessa o tempo que foi para trás. Conta a partir do ponto zero para frente. Por isso que o nosso gráfico fica assim, tá? Então, quando os juros for positivo, quando os juros for positivo, né? Quando for um aumento, você vai usar essa daqui. O gráfico vai ter essa cara aqui, né? E quando o juros for negativo, ou seja, quando for um desconto, vai ter essa cara aqui. Você começar num ponto, que é o seu capital inicial, e você vai tendo descontos, tá? E você nunca vai zerar, porque sempre você vai fazer descontos. Lembra que isso aqui é a nossa assíntota, tá bom? E casualmente você começa no seu capital inicial e você vai aumentando até vai na fé aí, tá bom? E aí vamos fazer um exercício aí de juros para entender como funciona um pouco, tá? Que a gente vai trabalhar com os números absurdos, tá? Porque envolve países aí, mas é interessante de ver isso daí.
Um certo país da América Latina pediu um empréstimo de $1 milhão em 1840 para pagar em 100 anos a taxa de 9% de juros ao ano. Ou seja, a cada ano o seu corre juros de 9% em cima do seu empréstimo. Por problemas políticos de corrupção, nada foi pago até hoje e a dívida foi sendo rolada com a taxação anual de juros. Então, passou-se o tempo, tá? Eles diziam que iam pagar em 100 anos, mas não rolou, beleza? E aí, de 1840, o exercício quer saber, determine o valor da dívida em 2000, tá? Então, em 2000, passaram-se 160 anos, tá? De 1840 até 2000, são 160 anos. Para os cálculos, adote 1,09 elevado a 8, aproximadamente 2. Ou seja, isso aqui vai aparecer em algum momento, e é o exercício que é que você use aproximadamente como 2, tá? Para você não ter que fazer essa continha aqui. Tá, então o que a gente faz aqui? Bom, a gente emprestou, o país, né, emprestou $1 milhão, tá? E aí, isso em 1840, e aí foi rolando a taxa de juros por cima do empréstimo que eles tiveram, uma taxa de 9% ao ano. Em 2000, quanto que eles estavam devendo? Bom, então o que a gente faz? A gente usa a nossa fórmula, tá? Que é uma função exponencial, lembrando disso. O capital inicial aqui é $1 milhão, tá? 1 é para poder multiplicar pelo capital inicial, para ele se manter, e aí aqui é positivo, porque está uma taxa de juros que aumenta, tá? Sobre a dívida. Então, aqui vai o nosso 9%, e o N nada mais é do que 160 anos, tá? Então, 1 milhão é o nosso capital inicial, que a gente pode escrever como 10 elevado a sexta, tá? Por quê? Porque tem 6 zeros, então 10 elevado a sexta, lembrando, 10 vezes 10, que é 10 ao quadrado, é 100. Ou seja, 2 zeros, 10 elevado a sexta, a gente coloca 6 zeros. Os períodos, que é o N, né? 160 anos, porque de 1840 a 2000, 160 anos. E os juros, a taxa de juros, de 9%, tá bom? Ou seja, 0,09, tá? Que é isso que vai aqui no nosso I, tá? Então, a nossa fórmula, substituindo todo mundo, vai ficar dessa forma. C0, capital inicial, 10 elevado a sexta, vezes 1 mais 0,09, 160 no nosso N, tá? E aí a gente vai ter aqui 10 elevado a sexta, somei o 0,09 com 1, dá 160. E aí, ó, 1,09 apareceu aqui. Só que está elevado a 8. E aqui está elevado a 160. Só que 160 tem uma carinha de 8, né? Se a gente separar ele, fica dessa forma. Lembra das propriedades lá de potenciação, tá? A gente pode abrir dessa forma. Então eu vou ter um 2 aqui no lugar do 1,09 elevado a 8. Lembrando da propriedade lá, a propriedade diz que quando está assim, né? Quando tem a potência de um número que já está elevado à potência, aqui a gente pode multiplicar. Então 8 vezes 20 dá 160. Tá? Então, ao invés de fazer esse processo daqui para cá, eu fiz daqui para cá, eu abri. Tá bom? Então, aqui eu posso substituir por 2, e eu vou ter 2 elevado a 200, tá? Que é mais ou menos isso daqui. Ok? Mais ou menos isso daqui, ó. Por que eu separei dessa forma? Porque 2 elevado a 20, eu falei 2 elevado a 200? 2 elevado a 20, eu acho que eu errei, mas 2 elevado a 20, tá? É um número muito grande. Tá? Então a gente pode separar, e 2 elevado a 10 não é tão grande assim, você consegue fazer na mão, tá? Ó, porque 2 elevado a 1 vai ficar 2, 2 elevado a 2 dá 4, elevado a 3 dá 8, a 4 dá 16, a 5 dá 32, elevado a 6 dá 64, elevado a 7 dá 128, elevado a 8 dá 256, elevado a 9 dá 512 e elevado a 10 dá 1024. Então a gente consegue escrever esse 2 elevado a 10 como 1024 dessa forma. E aí, 1024 elevado a 2 você pode fazer, não é uma conta tão difícil, mas aqui no caso, né, eu vou dizer que é quase 1000, tá? 1024 é quase 1000, tá bom? Você pode, claro, fazer a conta de 1024 vezes 1024, não tem problema algum, não é uma conta difícil, mas eu vou chamar de 1000 aí para poder facilitar minhas contas dessa forma aqui. Tá? Então eu vou ter 10 elevado à sexta, o 1000 eu posso escrever como 10 elevado ao cubo, e aí eu posso aplicar essa propriedade aqui. Então o cubo e o quadrado, eu vou multiplicar os dois, vai ficar 10 elevado à sexta vezes 10 elevado à sexta, e aí multiplicação com bases iguais, a gente só soma os expoentes, então 10 elevado a 12.
Quanto que é 10 elevado a 12? 10 elevado a 12 é 1 trilhão de dólares. Tá? Então, o empréstimo que você tinha de 1 milhão de dólares virou 1 trilhão de dólares quando correu juros. E isso é um aumento absurdo. Tá bom? É um aumento absurdo, absurdo. Para vocês terem uma ideia, acho que às vezes a gente perde a noção de tempo não, de grandezas dos números, né, eu acho. Mas 1 milhão, se a gente converter 1 milhão de segundos, a gente tem aproximadamente 11 dias. 1 milhão de segundos é 11 dias. E é fácil da gente mensurar 11 dias, certo? 11 dias a gente passa, a gente passou por 11 dias sempre. Só que se você pegar a próxima casa, né, 1 bilhão, tá? Que seria 10 elevado a 9, 1 bilhão, você tem 33 anos. Tá? Então, quando você tem uma pessoa que é milionária, uma pessoa que é bilionária, a pessoa que é bilionária ela é muito mais rica, muito mais. Só você pensar, lembra do tempo. 1 milhão de segundos são 11 dias. 1 bilhão de segundos são 33 anos. E 1 trilhão? Bom, 1 trilhão nada mais é do que 1 bilhão, que é 10 elevado a 9, vezes 10 elevado a terceira, que é 1000. Tá? Então, se 1 bilhão é 33 anos, 1 trilhão é 33 mil anos. Ok? Em tempo, eu acho que a gente tem uma ideia melhor. Tá bom? Para vocês terem uma ideia, a gente está em 2020, sabe? O ano zero foi há só 2.000 anos atrás. 33 mil anos é muita coisa, tá? Então, de 1 milhão de dólares para 1 trilhão de dólares tem um aumento muito significativo, tá? Não são apenas alguns zeros que você acrescenta, tá? Esses zeros têm um peso enorme no tamanho do seu número, tá bom? Então, esse é o crescimento exponencial. As coisas aumentam muito rapidamente, beleza? Bom, continuando, inequação exponencial. A gente tem a equação, que é o que a gente resolve, tá? Que é uma coisa igual a outra, e tem a inequação, que é quando uma coisa é diferente da outra, maior, menor, igual, maior ou igual, menor ou igual, tá? Então, a inequação inequação exponencial, ela é especial, ela nem sempre é a mesma coisa. Como assim? Quando você tem um caso em que o seu... Eu não coloquei o caso? Nossa, eu não coloquei o caso. Quando você tem aqui que o seu A, tá? Nossa, eu não coloquei. Quando você tem que o seu A, ele é maior que 1, acontece isso daqui, tá? Sua equação exponencial, ela aumenta sempre, tá? Como assim? Quando a gente tem qual que é o formato da nossa equação, né? É A elevado a x. Então, quando você tem um A maior que 1, você sempre está aumentando. Conforme você aumenta o x, você aumenta o A, tá bom? Então, aumenta um, aumenta outro. Então, quando o x for maior, o A também é maior. Só que pode acontecer, se vocês lembram lá, do A ser menor que 1, né? O A pode estar entre 0 e 1. Então, o A pode ser maior que 0 e maior e menor que 1. A gente tem o mesmo formato, A elevado a x, e aí acontece o seguinte: quando você aumenta o seu x, o seu A, o seu resultado, diminui, né? Você aumenta o x, conforme você vai jogando valores maiores para o x, o seu A vai multiplicando mais e o seu número final vai diminuindo. Então, quando o seu A é maior que 1, o seu gráfico é crescente. Quando o seu A é menor que 1 e maior que 0, né? O seu gráfico é decrescente. Como assim? Bom, vamos ver. Com o exercício aqui, a gente tem essa inequação. Ok, a inequação acontece nisso daqui. A gente tem isso menor que 216. Como que a gente faz para resolver esse exercício? Se vocês lembram lá, a gente transforma todo mundo, se puder, na mesma base, que é o que dá para a gente fazer aqui. Tá? Então, eu tenho 6 aqui, elevado a 3 menos x é menor que 6 elevado ao cubo. Tá? Então, eu estou dizendo que isso tudo é menor que isso. Quando que isso vai acontecer? Bom, isso vai acontecer quando? Já que aqui 6 é igual a 6, vamos só trabalhar com os expoentes. E aí que vem o lance. Eu posso só repetir o meu sinal quando o meu A, que é o 6, for maior que 1. Se for maior que 1, conforme aumenta, o outro aumenta. Então, o meu expoente vai continuar com o mesmo sinal. Então, o meu x, eu vou passar o x para o outro lado e o 3 para cá, vai ficar que o x
ó, x veio para esse lado, 3 veio para esse lado, 3 menos 3 dá 0, então x é maior que 0. Ou, não, o 0 é menor que x, ou x é maior que 0. Então o x pode admitir qualquer valor, desde que seja maior que 0, que isso aqui vai valer. Beleza? Ou seja, a nossa solução é essa daqui. O 0 não vale, quando a gente colocar abertinho aqui, o 0 não vale, tá? E aí esse quadradinho representa o intervalo. Então o 0 não entra, mas qualquer número maior que 0 entra, até mais infinito, que também é abertinho, porque infinito não é um número. Tá? O infinito representa a ideia de que não acaba. Tá? Como assim? Isso faz sentido? Faz, claro que faz sentido. Pensa bem. Qual x a gente pode colocar aqui para isso aqui ser menor? Bom, a gente sabe que isso aqui é 6 elevado ao cubo, tá? Ó, que está escrito aqui. Isso aqui é 6 elevado a 3 menos x. Se o x for 0, vai ficar 6 elevado ao cubo e 6 elevado ao cubo, se o x for 0, né? Se o x for 0, vai ficar 6 elevado ao cubo e 6 elevado ao cubo. Então isso vai ser igual a isso, mas eu não quero igual. Eu quero menor, então tem que ser menor. Tá? Para isso aqui ser menor, o x tem que ser, por exemplo, 1. Se o x for 1, aqui vai ficar 6 elevado a 2. E aqui 6 elevado a 3, então vai ser menor. Se o x for 2, aqui vai ser 6 elevado a 1. Então aqui vai ser menor do que 6 elevado ao cubo. Se o x for 3, vai ser 6 elevado a 0. Então isso aqui vai dar 1. E aí vai ser menor que isso daqui. Então conforme o x aumenta, tá? Se ele for diferente de 0, tá? Então se ele for maior que 0, qualquer número, isso aqui vale. Só se o número sempre vai ficando menorzinho, tá bom? Então x tem que ser maior que 0. Então acontece isso daqui, na nossa linha lá, a solução acontece dessa forma aqui. O 0 não entra, tá? Ó, essa aqui é a linha real do x. Isso aqui é o x. Quais valores que o x pode admitir? O 0 não entra, por isso que ele é essa bolinha aqui, ó. Por isso que ele é essa bolinha aberta, então porque ele não entra, tá bom? Então ele não entra, o 0 não participa da resposta, tanto é que aqui está abertinho, o 0 não participa, tá? O x tem que ser maior que 0, não maior ou igual a 0. Se ele fosse maior ou igual a 0, aí o 0 entrava. Aí seria uma bolinha fechada, tá? Mas é uma bolinha aberta porque o 0 não entra, e a partir daí, qualquer número até mais infinito, tá bom? Então, pode ser qualquer número depois de 0, beleza? Esse é o nosso resultado. E o outro caso, o segundo caso, é quando o A é menor que 1, tá? E é maior que 0. No caso aqui, o nosso A é 0,04 menor que 0,04 menos 2. Tá? Então, a mesma coisa a gente pode fazer aqui. Ó, a gente pode, aqui no caso, né, a gente teve que fazer a base ficar igual. Aqui a base já está igual, então a gente pode esquecer esse 0,04. E aí a gente faz, vamos comparar só os expoentes. E aí que vem, aqui está escrito menor, e primeiro vem a nossa função quadrática e depois vem o 2. Então, aqui ó, a gente vai inverter. Por quê? Porque o A está entre 0 e 1. Tá? A gente vai inverter, ao invés de ser esse menor aqui, não pode ser isso aqui, tem que ser um maior. Então, perceba, o sinal foi invertido. Por quê? Pelo sentido contrário disso daqui. Aqui, tá? A gente podia manter, por quê? Porque conforme o expoente aumenta, o resultado aumenta também. Aqui é diferente. Conforme um aumenta, o outro, o resultado final, diminui. Tá? Então, quando a gente quer que seja menor, na verdade a gente vai ter que fazer o expoente ser maior, porque quanto maior for o expoente, menor vai ser o meu resultado final. Quanto menor for... Não, a gente quer menor, né? Então, quanto maior for esse expoente, menor é todo esse número. E é todo esse número que a gente está comparando com esse. Por isso que a gente tem que fazer maior aqui, porque esse número tem que ser maior que esse. Fechou? Porque conforme você opera, isso aqui vai diminuindo. Tá? E aí como que a gente resolve isso? Bom, vai cair na verdade numa inequação, passei o 2 para o outro lado, numa inequação de segundo grau. Certo? Como que a gente resolve? Normal. Tá? Esquece esse sinal, resolve normal, depois a gente lida com ele. Soma e produto aqui. Tá? Como que a gente faz soma e produto? A soma é o Bzinho, aqui o 5, que acompanha o x, dividido pelo A, que é o que acompanha o x ao quadrado, e depois você inverte o sinal. Então, 5 dividido por menos 1 dá menos 5. Só que você inverte o sinal e aí fica positivo. O produto é o C dividido pelo A, sem trocar sinal nenhum. Então,
Menos 6 dividido por menos 1 dá 6. Então me fala números que o produto dá 6 e a soma dá 5. É um par de números, né? O produto, se a gente fizer o produto que dá 6, quais são os números? 1 e 6 funciona. Só que se eu somar 1 com 6, vai dar 5. Tá? O fato do produto ser positivo, a gente sabe que os dois números são positivos também. Tá? Então, 1 e 6 funciona para o produto, vai dar 6. Só que a soma vai dar 7. Tá? 2 e 3. 2 vezes 3 dá 6. Se eu somar, dá 5. Então, 2 e 3 é uma boa para a gente. Então, x1 é igual a 2 e x2 é igual a 3. Tá? E aí, o que a gente faz? Mesma coisa de sempre. Constrói o gráfico. Como que fica? Lembra lá. Esse 2 e esse 3 significa que é onde cruza o zero. Tá? Onde cruza o zero. Esquece esse sinal. Então, como que vai ficar nossa parábola? Nossa parábola é negativa, então ela vai ter a boca para baixo. Tá? Então, ela vai ficar dessa forma. Agora, você lembra do sinal. Como que funciona o sinal? Isso aqui eu quis dizer que o gráfico cruza no 2 e o gráfico cruza no 3. Tá? Deixa eu apagar aqui, isso aqui vai acabar atrapalhando depois. Tá? Então o gráfico cruza no 2 e o gráfico cruza no 3. E aí vem, o que a gente quer? A gente quer momentos em que o gráfico é maior que zero, ou seja, momentos em que o gráfico é positivo. O que é ser positivo? É estar para cima. Onde que o gráfico está para cima? Ele está para cima aqui, ó. Aqui ele está positivo. Então, quando ele está aqui, ele está positivo. Beleza? Quando ele está aqui, ó, ele está negativo. Tá? Então, nossa resposta é essa daqui, ó. Ok? Nossa resposta é: todos os números entre 2 e 3 fazem a minha conta dar positivo, que é exatamente o que eu quero. Eu quero um positivo. Tá? Como assim? Bom, o nosso x, ele está lá, ó, que é o eixo y, por exemplo. Esse aqui é o eixo y, esse aqui é o eixo x. Tá? O nosso x vai aumentando, 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 e o nosso gráfico vai sendo formado. O nosso gráfico está aqui, assim, ó, vindo lá de lá, lá de lá, lá de lá, de lá. E aí, ele vai aumentando, conforme o x vai aumentando, o nosso gráfico vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Quando o x chega no 2, dá zero. Se você substituir x por 2 aqui, você vai ver que dá zero. Ó. 2 ao quadrado dá 4, só que está negativo, então é menos 4. 5 vezes 2 dá 10, então mais 10. Menos 6. 10 menos 4 dá 6. Menos 6 dá 0. Então, ó, quando é 2, dá 0. Se você tentar com 3, também vai dar 0. Então, quando x é 2 e 3, o nosso gráfico zera. Quando o x está entre 2 e 3, o nosso gráfico está fazendo isso daqui, ó. Ele está se comportando dessa forma. Depois que ele passa do 3, quando ele é 3,1, ele já está aqui embaixo, então ele já é negativo. E assim vai, quanto maior você está que o 3, o seu gráfico vai ficando negativo, cada vez mais negativo. Beleza? Então a gente quer todos os números que estejam entre 2 e 3. Por quê? Porque entre 2 e 3 meu gráfico é maior que zero. Beleza? E o 2 e o 3 entram? Não, porque no 2 ele é zero, no 3 ele é zero. E eu não quero onde é zero. Não está escrito maior ou igual a zero, está escrito maior que zero. Então eu quero qualquer número que seja maior, beleza? Então o 2 e o 3 não entram, porque quando é 2 e 3, ele dá zero, como a gente bem viu. Então nossa solução aí é todos os números no intervalo de 2 a 3. Beleza? Bom, mais exercícios eu vou passar na próxima aula, mas por hoje fica só isso daí. Tá? Próxima aula a gente vai ver mais alguns exercícios de exponencial, num geral, tá? E aí, é isso aí, fechou? Então, depois do que o Átila falou lá, acho que eu posso dizer para você se cuidar, tá? Se cuidem, fique em casa, se você pode, cuide das pessoas ao seu redor, tá? E cuide de você também. E se você sair, vai de máscara. E, quando você voltar, lava a mão, tá bom? Lava bem a mão, toma um banho, pá, tá bom? Beleza, vamos se cuidar aí, rapaziada. A qualquer momento a gente pode se encontrar de novo, tá bom? Então, muito obrigado aí pra vocês. Falou, até mais.